Fala pessoal, Carol na área trazendo mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês sobre um caso que aconteceu em 1987 e ele só foi resolvido 32 anos depois. É mais um desses casos que se tornam cold case, né, que ficam arquivados por um bom período até que com novas técnicas, enfim, aí, com o avanço da tecnologia, a polícia consegue por fim resolver o caso. Eu já trouxe alguns parecidos aqui para vocês e vocês também me pedem aqui nos comentários, então hoje é um desses. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, casos criminais resolvidos, casos que são um mistério, convido você a se inscrever aqui no canal. Todas as semanas, nas segundas, quartas e sextas, eu trago esse tipo de conteúdo. Então se você gosta, se inscreve aqui no canal, deixa o like nesse vídeo, isso é muito importante. E também ativa o sininho de notificações. Então bora vir comigo que hoje nós vamos conhecer o caso Darlene Cruikshaw. Darlene Cruikshaw sempre teve o sonho de se alistar no exército, desde que era bem pequena, para seguir os passos do seu pai. Descrita como uma pessoa generosa e de bom coração, Darlene era bastante próxima de sua família e adorava fazer os outros sorrirem. Uma pessoa animada e de espírito livre, ela também era bastante popular entre os seus amigos. Pouco antes de se formar no ensino médio, ela decidiu se alistar no exército e realizar o seu sonho. Em 1987, ela estava com 20 anos e era soldado na base Fort Carson e Colorado Springs. Tudo parecia muito bem com Darlene. Ela estava realizando seu sonho e estava muito feliz nesse momento de sua vida. No dia 17 de março de 1987, dois policiais estavam fazendo sua patrulha diária por volta das 5 horas da manhã, quando um deles viu o que parecia ser um manequim na parte de trás de um restaurante. Quando eles se aproximaram, perceberam que não era um manequim, e sim o corpo de uma mulher. Após exames, foi confirmado que o corpo era de Darlene Cruikshaw. O exame inicial detectou extrema mutilação e uma autópsia determinou estrangulamento como a causa da morte. Ela também estava nua da cintura para baixo e depois de exames foi confirmado que ela foi abusada sexualmente. Um sapato foi encontrado na cena do crime que mais tarde foi confirmado como dela. Em seu corpo, o seu assassino deixou seu anel e o seu relógio, mostrando que o motivo do crime não foi roubo. A investigação mais tarde apurou que a vítima foi estrangulada com um cabide em outro lugar antes de ser jogada atrás do restaurante. Ficou claro que ela não foi morta ali, porque não tinha nenhuma evidência de sangue. Então a polícia deduziu que o corpo dela foi colocado ali, ela foi morta num outro local, e isso prejudicou, é claro, ainda mais o trabalho dos policiais. Eles deduziram que o assassino da Darlene foi ali até a parte dos fundos do restaurante e viu uma lixeira, então ele pensou, bom, vou colocar o corpo dela dentro dessa lixeira, mas quando ele tentou abrir a lixeira estava fechada, então ele decidiu deixar o corpo dela ali mesmo e depois os policiais a encontraram. A arma do crime, que estava no local onde o corpo dela foi encontrado, uma ponta de cigarro e vestígios de sêmen dentro da calça da vítima, forneceram às autoridades uma amostra de DNA. A gente está falando de um caso de 1987, claro que as técnicas de DNA estavam no início, era tudo muito novo ainda, e eles não tinham muito o que fazer com aquele DNA, mas os detetives que investigaram esse caso, eles recolheram tudo que eles encontraram naquela cena, e eles guardaram e pensaram, bom, talvez no futuro isso seja muito importante para solucionar esse caso, e eles estavam certos. A investigação do caso foi muito lenta, a polícia tentava ao máximo fazer o que eles conseguiam naquele momento, mas eles não tinham pistas importantes. Parecia ali que estava muito difícil de resolver aquilo, eles só tinham o corpo, tinham DNA, mas não podiam fazer nada naquele momento. O exército também participou do caso, eles fizeram buscas, enfim, fizeram uma investigação muito grande na cidade para ver se eles encontravam alguma outra pista, também falaram com testemunhas, mas de início o pessoal não viu muita coisa. Eles falaram também com o dono do restaurante, que falou que fechou o restaurante mais ou menos às 2h30 da madrugada e disse que estava tudo normal, que não tinha nenhum corpo perto da lixeira, nem nada, então ficou ainda mais difícil da polícia solucionar esse caso. A polícia queria saber os últimos passos de Darlene e eles descobriram que
que a sua unidade foi liberada mais cedo por causa de avisos de mau tempo. Ela então saiu para beber com 2 de seus amigos, que também eram soldados, e depois foram até uma boate local bem famosa. A boate estava localizada a apenas 8 quilômetros de onde o seu corpo foi encontrado. Talvez o responsável por aquilo também estivesse na boate. A polícia falou com os 2 homens com quem Darlene estava naquela noite. Um deles era o seu líder de esquadrão, chamado Eric Lord. Ele disse à polícia que ele, Darlene e o outro soldado chamado Robinson ficaram juntos a maior parte do tempo do dia. Eric disse que queria sair um pouco antes do bar fechar, mas Darlene queria ficar por ali. Eric acabou saindo do bar quando Darlene recebeu uma carona de outro homem que ele não conhecia. Os 2 homens passaram por testes. Primeiro a polícia verificou se os 2 tinham algum machucado suspeito no corpo. Robinson tinha um arranhão nas costas, mas ele disse que não tinha nada que ver com esse caso e que até ele saiu da boate e se encontrou com uma mulher depois, e a mulher confirmou toda essa história. Eles também cederam algumas amostras de DNA e tudo mais, então nesse momento eles eram os principais suspeitos nesse caso, principalmente o Robinson, que tinha um machucado estranho nas suas costas, mas a polícia estava focada nisso já que eles não tinham muitas pistas. Robinson e Eric também foram submetidos a testes do polígrafo. Eles passaram com tranquilidade, não estavam mentindo, e eles foram descartados como suspeitos do caso. Os 2 homens souberam da morte de Darlene na manhã em que o seu corpo foi encontrado, quando eles chegaram na sua unidade, e é claro que eles ficaram com muito medo disso tudo que tinha acontecido. Eles viram a moça no dia anterior e algumas horas depois ela estava morta, e isso, é claro, deixou eles muito chocados. Outro suspeito que a polícia investigou foi o ex-marido de Darlene, conhecido apenas como Glenn. No momento em que morreu, os 2 estavam se divorciando e ainda havia algumas coisas pendentes. Na investigação, a polícia descobriu que Glenn tinha um motivo para querer que ela morresse. Ele herdaria sua apólice de seguro de vida. Glenn, então, foi interrogado. Ele disse que ele e Darlene estavam em bons termos, que eles não tinham nenhum problema e eles estavam seguindo em frente, nenhum dos 2 tinha um problema um com o outro. Ele disse também que estava muito feliz com a sua nova namorada, que estava com ela e alguns amigos na noite em que a Darlene morreu. Ele também foi examinado por ferimentos para ver se ele tinha alguma coisa suspeita, mas ele não tinha nenhum, seu álibi foi confirmado e ele foi descartado. A polícia recebeu uma ligação de um advogado que estava representando um outro soldado que foi acusado de agressão sexual, então a polícia prestou atenção nisso, até porque o advogado disse que o seu cliente estava um pouco estranho, ele também estava com alguns ferimentos em suas mãos que chamavam a atenção, como se ele tivesse brigado, né? O advogado suspeitou daquilo e ele também estava muito nervoso quando falavam sobre o assassinato da Darlene. Ele mudava completamente o seu comportamento, ficava muito nervoso, parecia que estava com medo de falar sobre aquilo. Então a polícia foi lá, fez algumas perguntas para esse soldado, mas ele disse que não tinha nenhum envolvimento na morte da Darlene. Ele disse que ficou sabendo do caso da Darlene através dos jornais. O caminhão do homem foi revistado e foram encontrados cabides, cascalho e palha. No corpo de Darlene foram encontrados alguns pedaços de cascalho e palha e por isso a polícia suspeitou que ele pudesse ser o assassino. Eles também encontraram uma lata circular de graxa de sapato que era consistente com a forma e também com o tamanho de algumas marcas que foram encontradas nas costas de Darlene. O homem negou ter matado Darlene, ele concordou e fez um teste do polígrafo, passou. Ele também forneceu o seu DNA e foi descartado depois. O caso de Darlene permaneceu durante anos arquivado. Em 2005, com o avanço das técnicas de DNA, o caso foi reaberto. Uma bióloga supervisora do Laboratório de Investigação Criminal do Exército dos Estados Unidos testou as roupas, o cabide e os cigarros. Os itens tinham DNA masculino desconhecido e então ela colocou na base de dados, mas naquele momento não havia nenhuma combinação. O DNA foi testado novamente contra os outros homens dos anos anteriores que foram os principais suspeitos do caso, aqueles 2 homens que estavam com ela na noite anterior e também aquele outro soldado que teve um comportamento um pouco estranho. Seus DNAs foram testados e não eram compatíveis com o DNA encontrado no corpo de Darlene.
Em 2017, a polícia decidiu usar métodos de testes forenses avançados para rastrear o DNA recuperado da cena do crime. Eles tiveram a ajuda da Parabon Nanolabs e, usando a técnica de fenotipagem, reduziram características distintas que poderiam ajudar a identificar o suspeito. Fotos de como o suspeito parecia em 1987 e como ele poderia aparecer em 2017 também foram produzidas. Finalmente, através de alguns sites de ancestralidade, os oficiais rastrearam o DNA para uma linhagem relacionada e, usando uma genealogia, chegaram a Michael Y, que parecia ser o suspeito mais possível. Após uma investigação mais profunda, os policiais descobriram que Michael morava bem perto da cena do crime, em 1987, na verdade, onde o corpo dela foi encontrado. E ele era muito parecido aos esboços do suspeito. Michael era um ex-sargento do exército e essa informação fez com que a polícia prestasse ainda mais atenção no Michael. A polícia tinha quase 100% de certeza que o Michael era o assassino de Darlene, mas eles precisavam de uma prova física, eles precisavam do DNA do Michael. Então eles começaram a perseguir o Michael, ver tudo o que ele fazia no dia a dia, até que teve um momento em que a polícia viu que era o momento perfeito para conseguir o DNA do Michael. Michael estava ali vivendo sua vida, ele não sabia que a polícia estava atrás dele, entrou numa lanchonete e bebeu um refrigerante. A polícia foi lá no lixo, pegou a latinha de refrigerante, conseguiu coletar o DNA do Michael. Depois eles combinaram com o DNA encontrado no corpo da Darlene e deu positivo. Eles combinaram e o Michael era sim o assassino de Darlene. Michael Y foi preso e acusado do assassinato de Darlene. Michael foi preso em sua casa. A polícia disse que ele parecia já saber que em algum momento ele seria pego. Em junho de 2021, Michael foi a julgamento. Durante o julgamento, a acusação focou no ataque brutal, bem como a evidência de DNA, que Michael não tinha explicação para dizer como que o seu DNA foi parar no corpo de Darlene. Michael Y foi condenado por homicídio em primeiro grau e condenado à prisão perpétua. Ele não será elegível para liberdade condicional até 2061. No momento de sua condenação, ele estava com 60 anos, então provavelmente ele nunca será solto. Ele afirma que é inocente, mas mesmo assim, ele está preso no Centro Correcional do Condado de Corry, no Condado de Corry, Colorado. Outra informação que a gente sabe é que no momento do crime, o Michael estava com 26 anos e ele era um soldado da mesma base em que a Darlene. Então, provavelmente, eles se conheceram em algum momento. A gente não sabe se o Michael tentou alguma coisa, talvez ele se apaixonou por ela, alguma coisa, ela não correspondeu. Isso são apenas chutes que a gente está dando, já que o Michael diz que ele não é o responsável, então ele não contou o que exatamente aconteceu. Então a gente fica com algumas possibilidades do que pode ter acontecido naquela noite. O Eric, que estava com a Darlene naquela noite, ele viu que ela entrou num carro. Bom, a gente pensa, já que o Michael era da mesma unidade que ela, talvez, né, eles já tenham conversado em algum momento anterior, e ela se sentiu segura, aceitou a carona. Talvez o Michael tentou algo a mais naquela noite, ela recusou, e por fim, ele abusou sexualmente dela e depois tirou a sua vida. Claro que isso não foi comprovado, mas é uma teoria que a gente tem nesse caso, que foi isso que aconteceu, que ela aceitou a carona dele, porque ela conhecia ele, já tinha visto ele, confiava nele porque ele era um soldado da sua mesma unidade, mas, enfim, o caso levou 32 anos e graças ao DNA o caso foi resolvido, então foi muito importante. A gente vê também vários casos antigos que estão arquivados e que agora, com as novas técnicas de DNA, os casos estão sendo resolvidos. A única coisa triste nesse caso é que ele ficou 32 anos vivendo sua vida, fez de tudo e ele recebeu a pena agora com 60 anos, então, como eu falei, provavelmente ele vai ficar na prisão, vai morrer na prisão, porque até 2061 já vai ter mais de 100 anos, então provavelmente ele vai morrer atrás das grades, mas ainda bem que o detetive, os policiais que chegaram ali e encontraram o corpo dela, conseguiram guardar esse DNA, que foi muito, muito importante mesmo. Eles foram muito profissionais naquele momento e pensaram além do seu tempo, porque em 87 não tinha muita coisa, mas eles pensaram, bom, talvez
talvez isso seja importante no futuro, e realmente foi. Então, gente, concluindo esse caso aqui pra vocês, sei que vocês gostam muito desse tipo de caso, que tem ali, né, um caso antigo que aconteceu lá na década de 80, 90, e que é concluído agora, de 2010 pra cima, 2017, nós temos muitos casos resolvidos, 18, 19, enfim. Eu acredito que cada vez mais casos arquivados vão ser concluídos através do DNA, que é muito importante, a gente sabe. Bom, o DNA não mente, se o teu DNA tá ali num assassinato, provavelmente você é o culpado mesmo, e não tem muito o que dizer, e foi o que aconteceu com o Michael. Ele pode até dizer, eu não tenho nenhum envolvimento, nem nada, mas os policiais foram lá, mostraram que o DNA dele estava no corpo dela, então ele foi considerado o assassino, e a gente espera então que ele fique por um bom tempo atrás das grades. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, esse foi mais um vídeo aqui no canal Durmam Bem, e até o próximo.